Irmãos e irmãs, hoje nós vamos receber o nosso querido pastor Jorge, da Ibavib, Igreja Batista Vilas Boas. Pastor Jorge vai nos conduzir no estudo da palavra, vai compartilhar conosco. Por favor, pastor Jorge, vem aqui na frente. Vamos interceder pelo nosso irmão. Pastor Jorge é nosso amigo, já tem acompanhado a gente, conselheiro também, algumas vezes. Tem nos abençoado também algumas vezes, trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos diante da Tua palavra, por debruçarmos diante dela, esperando que Teu Santo Espírito conduza o pastor Jorge, Senhor, na exposição da Tua palavra, para que todos sejamos edificados e assim tenhamos vidas transformadas para a Tua glória. Senhor, conduza-nos pelo Teu Santo Espírito, pois sem Ele nada podemos. Dê graça ao pastor Jorge de ser fiel a Ti e a Tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Fique à vontade. Meus irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com cada um de nós. Amém? Amém. Que belo dia o Senhor nos concedeu, para podermos estar em comunhão, um dia agradável, fresco. Campo Grande é um tanto quanto estranho, não é? Estava frio esses dias, ontem um calorão e hoje bem fresquinho. Mas que bom que estamos na casa do Senhor, podemos celebrar a sua ressurreição como nós já cantamos. E que privilégio para mim é poder estar com os irmãos nesta manhã. Sempre uma alegria quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Já estive em algumas outras oportunidades e alegra o meu coração. E eu trago um abraço de nossa igreja, que os irmãos realmente possam sentir aí abraçados, e para nós é uma grande alegria. Queridos, sem mais delongas, nós queremos falar nesta manhã acerca da oração, O irmão Rodrigo, quando entrou em contato comigo, trouxe esse desafio, e nesta manhã gostaríamos então de nos debruçarmos na palavra do Senhor, especificamente capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós leremos do verso 5 ao verso de número 15. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós leremos então no capítulo 6, do verso de número 5 ao versículo de número 15. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, assim diz então a palavra do nosso Deus. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Oremos. Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai.
a tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante, ó Deus, do que espada alguma de dois gumes, que vai, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, que é como, ó Deus, um martelo que esmiuça a rocha. Pai, que o Senhor, ó Deus, através da tua palavra, venha falar aos nossos corações. Meu Deus, que possamos sair deste lugar, deste local, desta reunião, com os nossos corações contritos, a sermos mais parecidos com Cristo e a honrarmos e glorificarmos o teu santo e bendito nome. Meu Deus, os nossos corações são como terra seca que anseiam por águas, e desejamos mais do Senhor para as nossas vidas. Fale conosco, usa o teu Santo Espírito, ó Deus, para poder nos desafiar, nos confrontar, mediante a pregação da tua palavra. E que o Senhor possa, ó Deus, nos dar toda a atenção necessária nesse momento, que nada, Deus, venha nos atrapalhar de absorvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Este é o nosso pedido, em nome de Cristo. Amém. Irmão querido, irmãos, o texto que temos nesta manhã é um texto muito conhecido, não é mesmo? A oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, talvez seja o texto mais recitado, falado em todo o mundo, por cristãos e não cristãos. Mas aquilo que eu gostaria de abordar com os irmãos nesta manhã, se pudéssemos aí resumir numa frase, creio que foi compartilhado com a igreja, é de que a oração é o meio pelo qual o Senhor ampara os seus, pelo qual o Senhor ampara a sua igreja e pelo qual o Senhor também educa a sua igreja. Amém. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele inicia alguns conselhos práticos que os seus discípulos deveriam ouvir, e não somente ouvir, mas praticar. O Senhor, na primeira parte do texto, na primeira parte do capítulo, ele vai tratar a respeito do auxílio aos necessitados, do verso 1 ao verso de número 5. Mas também diz respeito à oração, e é o trecho a qual nós iremos nos atentar nesta noite. Ao falar de oração, Jesus Cristo, ele está respondendo aqui a um questionamento que foi levantado pelos seus próprios discípulos. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são considerados livros sinóticos do Novo Testamento. O que isso quer dizer? São livros que podem ser lidos de maneira a se complementar, de maneira a trazer mais luz naquilo que a própria palavra do Senhor está dizendo. São livros complementares. E quando nós observamos Lucas capítulo 11, do verso 1 a 4, nós temos o mesmo registro onde o Senhor Jesus vai abordar, vai falar a respeito do Pai Nosso, e ali nós vemos que um dos seus discípulos é quem questiona Cristo, e por isso então Cristo traz esta palavra. E a indagação do seu discípulo é: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Lucas capítulo 11, versículo 1. A resposta de Jesus à pergunta do seu discípulo inclui duas recomendações práticas quanto à oração, e por fim o Senhor registra o texto mais conhecido, como eu já citei para os irmãos, que é o texto do Pai Nosso, como modelo de oração a ser buscado pelo cristão. É interessante, irmãos, observar aqui no texto a importância da palavra Pai. Ela aparece no capítulo 6 de Mateus pelo menos 12 vezes. E no trecho que nós iremos nos atentar nesta manhã, ela aparece cerca de 6 vezes. Versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 14 e também versículo 15. Cristo, ao utilizar ou ao mencionar o Pai tantas vezes, ele queria trazer aos seus ouvintes, especificamente aos seus discípulos, a ideia da soberania do Senhor Deus Pai, do poder majestoso do Senhor e da nossa dependência deste Deus. Se tratando do tema da oração, esta palavra Pai marca o texto, nos levando à certeza de que devemos buscar o Senhor em oração, tendo como alvo a honra e a glória do Senhor e não a de homens,
como nós veremos a seguir no texto. Portanto, irmãos, nesta manhã, veremos duas recomendações práticas a respeito da oração e uma recomendação quanto ao modelo de oração praticado, deixado pelo próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar sua atenção a respeito da divisão do texto. Versículo 5, versículo 6, nós vemos aí a primeira recomendação, orar sem hipocrisia. Versículos 7 e 8, nós vemos a segunda recomendação, não usar de vãs repetições na oração. E por fim, do verso 9 a 15, nós temos a terceira recomendação, que seria o modelo de oração. Orem no modelo que eu lhes ensinei. Cristo Jesus falando. Dito isto, vamos para o texto? Irmãos, a primeira recomendação, orar sem hipocrisia. Cristo Jesus, ele vai abrir a sua fala a respeito da oração, dizendo que os seus discípulos não deveriam ser como os hipócritas. O que os hipócritas faziam que os seus discípulos não deveriam fazer? Os hipócritas a qual Jesus Cristo aqui se refere, muito provavelmente eram os religiosos de sua época, que faziam de tudo para se autopromoverem, para enaltecer o seu próprio ego, ao invés de glorificar o nome do Senhor em suas orações. Nós temos um claro exemplo disso na palavra de Deus, quando nós olhamos para a oração de um fariseu, que o próprio Senhor vai colocar na sua palavra. Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, vai nos trazer como que um fariseu orava naqueles dias. A palavra do Senhor diz o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que estava ao seu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Esta era o modo, a maneira como os fariseus oravam. Uma oração que procurava não enaltecer ao Senhor, mas que procurava uma autopromoção diante de Deus e diante daqueles que estavam à sua volta. Esta era a postura hipócrita citada por Cristo Jesus. Homens que oravam em praças públicas apenas para serem vistos, com a intenção de serem vistos. Homens que oravam com a intenção de serem exaltados. Eram pessoas que oravam com o linguajar evangélico da época para serem considerados mais espirituais. Jesus, ao denunciar essa postura, irmãos, a postura da oração do hipócrita, ele lança uma pergunta aos nossos corações e aos corações de seus discípulos e verdadeiros cristãos. E a pergunta é: qual o propósito da sua oração? Quando você se coloca diante do Senhor, qual o propósito? Qual a sua intenção? Se autopromover, exaltar a si ou glorificar ao Senhor? Como discípulos de Cristo Jesus, nós não podemos orar com a intenção em nossos corações de receber a glória para si, no lugar do Senhor, como os hipócritas faziam. O Senhor Jesus mesmo vai dizer que se este é o propósito, se esta é a recompensa que procuramos, certamente iremos encontrar, certamente iremos receber. Mateus 6,5, o Senhor vai dizer: e eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Se temos um coração vazio diante da oração, a nossa recompensa é uma recompensa vazia, fútil, diante do Senhor. Se o nosso coração e a nossa oração, ela é preenchida de temor ao Senhor, a nossa recompensa é o amparo espiritual. Os fariseus, os religiosos, os hipócritas daquela época estavam muito mais preocupados em serem reconhecidos
diante daquela sociedade, em ser exaltados diante daquela sociedade, e de fato, como o Senhor vai dizer, eles até tinham uma certa relevância, mas aos olhos do Senhor, aos olhos do Criador, aos olhos daquele que tem poder para dar e tirar a vida, para condenar ou não, estes não tinham reconhecimento algum aos olhos de Cristo. O que você procura quando você ora? Qual o propósito da sua oração ao se colocar diante do Senhor? E a resposta de Cristo a esta situação, a essa primeira recomendação, é muito prática. O Senhor, no versículo 6, vai dizer que os seus discípulos, a sua igreja, os seus seguidores, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, deveriam apresentar ao Senhor de modo sincero. E ao se apresentar de modo sincero a Deus, a consequência é de que o Senhor iria ou irá nos ouvir. E aqui ele começa a colocar então coisas práticas. O Senhor vai dizer no versículo 6, vá para o quarto. E aqui, irmãos, a questão nem é tanto o lugar, o quarto, mas sim o propósito daquilo que o Senhor está colocando. Os hipócritas, eles iam para as praças públicas. Qual era o objetivo deles irem para as praças públicas? Simplesmente se mostrarem, simplesmente exibirem a sua fé, simplesmente exibirem a sua espiritualidade, mostrar para aquele povo de como eles eram espirituais. Quando o Senhor coloca então que nós devemos ir para o quarto, o Senhor está nos falando que Ele deseja um lugar de intimidade. Ele deseja que em nossos corações o propósito de orarmos não seja o de aparecer, mas o de buscar intimidade com o Senhor. Quando ele fala para fechar a porta, traz a ideia de que não há público ali, você está sozinho com o Senhor. É um lugar íntimo, ao qual você está sozinho. Nós não precisamos de plateia para que o Senhor ouça as nossas orações. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, vai dizer que o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor não precisa de público para poder ouvir o seu clamor. O Senhor precisa de um coração sincero, contrito, para que Ele possa então ouvir a sua oração. E Ele inclinará os seus ouvidos para ouvir a sua oração. E por fim, o Senhor Jesus vai dizer: olha, ore ao Pai. A oração é dirigida ao Pai, e não para glorificar homens, como a oração do fariseu que nós vimos, onde ele dizia que não era ladrão, que ele era melhor do que o publicano que estava do lado, se promovendo diante daqueles que estavam à sua volta. O Senhor recomenda então para que possamos agir de modo contrário aos hipócritas, que possamos então ter um coração sincero diante do Senhor. E ao termos um coração sincero diante do Senhor, buscando lugar de intimidade, buscando estarmos tão somente com o Senhor, orando ao Pai, Criador de todas as coisas, Ele ouvirá as nossas orações. O Senhor Jesus continua, e Ele vai dar uma segunda recomendação agora aos seus discípulos. A segunda recomendação quanto à oração que o Senhor Jesus nos direciona é que não devemos usar de vãs repetições. Mais uma vez o Senhor vai trazer algo à postura do cristão na oração. E desta vez Ele exorta para não sermos como os pagãos. Se os hipócritas queriam se promover, os pagãos faziam coisas, ou oravam de modo sem entendimento, pode-se colocar de melhor forma. Eles não sabiam o que eles falavam, qual o propósito que eles falavam e como eles falavam. O comportamento pagão era de vãs repetições. E esta expressão, vãs repetições, ela imprime a ideia que as orações dos pagãos eram recheadas de sentenças decoradas,
e frases vazias que eram repetidas, era um mantra que era colocado ali. A crença era que, por tanto falarem, por tanto repetir as mesmas coisas, aquilo iria se realizar. E talvez você esteja pensando que é algo que acontecia apenas naquela época. Mas, irmãos, nós vemos resquícios disso em nossos dias. Há muitas pessoas cometendo o mesmo erro que Cristo fala para evitarmos em nossos dias. Você pode ver por aí pessoas motivando você a lançar palavras positivas, não é? Para que elas voltem e as coisas boas aconteçam. Então, olha, você tem que soltar palavras positivas. Solte palavras positivas. Solte que você pode. Solte que você pode realizar as coisas. Solte que você não foi feito para sofrer. Solte que você vai enriquecer. E então essas coisas voltarão para si. Você pode ouvir por aí que se você determinar as coisas, exigir do Senhor, as coisas serão, estas coisas irão se concretizar em sua vida. Você pode ouvir por aí também que se você mentalizar uma ideia, um desejo, algo, e repetir isso, você também vai obter aquilo que você deseja, se assim você fazer. Isso nada mais é do que o comportamento que os pagãos da época de Cristo tinham, faziam, realizavam, e que nós mascaramos muitas vezes e trazemos até mesmo para dentro da igreja, para que possamos obter algo da parte do Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer: não use de vãs repetições. Esse tipo de oração não é de origem daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor, não é de origem daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, mas daqueles que não conhecem a palavra do Senhor e nem o Deus que tem poder para salvar. Não é à toa que o próprio evangelista, no capítulo 22, versículo 29, em Mateus, vai dizer: errais, não sabendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqueles que assim oram, com palavras vãs, repetidas vezes, assim o fazem, por não conhecerem a palavra do Senhor e nem o poder do Deus Criador de todas as coisas. E a resposta de Cristo a esta situação é lembrar os seus discípulos, a sua igreja, que estava se formando ali naqueles dias, quem é o Deus a qual eles serviam. Versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer: olha, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente, soberano, conhecedor de todas as coisas. Amém. Querido, o Senhor sabe da sua luta, o Senhor conhece a sua dor, o Senhor sabe o que você precisa, o Senhor sabe até onde você aguenta, o Senhor sabe os seus limites. Ele te formou, Ele te criou, Ele te teceu, antes mesmo da substância, quando a substância ainda era informe. O salmista, no Salmo de número 139, verso 14, é assim que ele diz: Senhor, de modo assombroso me formaste. Quando ainda era substância informe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já havia determinado a quantidade de dias que teríamos neste mundo. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, e Ele sabe da sua aflição. Quando nos colocamos de modo errôneo diante do Senhor em uma oração, é porque não conhecemos o Deus que temos. O Senhor Jesus lembra os seus discípulos de que o Deus a qual os chamou é um Deus soberano, um Deus que conhecia as suas dores, um Deus que conhecia aquilo que eles precisavam antes mesmo deles pedirem. Ainda no Salmo 139, versículo 4, a palavra do Senhor diz que antes mesmo que a palavra chegue à língua, o salmista vai dizer que tu já a conheces inteiramente, Senhor.
O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas aflições e o Senhor sabe daquilo que precisamos. E diante então, irmãos, destes fatos, o que necessitamos é nos apresentarmos de modo sincero ao Senhor, sabendo quem Ele é. E eu gosto da definição que John Bunyan vai colocar sobre a oração. Ele tem um livro, se eu não me engano, chama Oração. E John Bunyan vai colocar a definição da oração da seguinte forma. Assim eu cito: a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. John Bunyan define desta forma a oração. E é interessante observar que ele coloca que a oração é um derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o nosso coração ou alma para com Deus. É nos derramar sabendo do Deus que nós servimos. É nos derramar sabendo que há um Deus que ouve as nossas orações, que tem poder para atender os nossos pedidos, o nosso clamor, ou não, se for da sua vontade. É reconhecer que Deus é soberano, é buscar as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, como João vai trazer em sua primeira carta. É orar para o bem da igreja, em fiel submissão. É isso que Bunyan vai colocar. É isto que Cristo está trazendo para os seus discípulos, para que eles pudessem se apegar a estes fatos e mudar a sua postura diante das realidades reveladas pelo próprio Senhor. 2 conselhos práticos, 2 recomendações práticas da parte do Senhor Jesus, e também um modelo deixado pelo Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção agora para o modelo de oração que o Senhor deixa em sua palavra. A terceira recomendação é que eles deveriam orar de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus. A partir do versículo 9, Cristo então começa a falar a respeito da oração do Senhor ou do Pai Nosso. Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, porque o versículo de número 7 nos previne de que esta oração, este modelo deixado por Cristo, fora dada aos discípulos apenas como um modelo para ser seguido, e não como uma oração que deveria ser repetida. Então o Senhor deixou como um modelo, não como algo que deveria ser repetido palavra por palavra. Nós já vimos, a partir do verso de número 7, e daquilo que já falamos nesta manhã, que a repetição por repetição tornam as frases vazias e sem sentido. A repetição por repetição nos faz como os pagãos. E não é isso que Cristo estava deixando para os seus discípulos. Cristo estava deixando um modelo. E ao olhar para o modelo, nós podemos aprender muitas e muitas coisas. Então, irmãos, olhando para aquilo que Cristo deixou, a partir do versículo 9, nós lemos o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor inicia a oração, o modelo, invocando ao Pai. E como modelo, nós devemos aprender que as nossas orações, elas devem ser direcionadas ao Deus Pai, entendendo a sua soberania e poder. Não há nenhum outro que possa atender o nosso clamor, somente o Senhor, o Todo-Poderoso, é que pode agir em nossas vidas. Ele deve ser o alvo, queridos, de nossa oração. É a Ele a quem nós devemos recorrer, como filhos que anseiam de uma orientação, que anseiam o socorro, que anseiam ou desejam o auxílio, a ajuda de um pai. Nós devemos recorrer ao Senhor que nos criou. E este é o padrão que vemos nas Escrituras. Sobretudo no Saltério, no livro de orações que temos nas Escrituras. Salmo de número 130, versículo 1, vai dizer o seguinte: das profundezas clama a ti, Senhor.
se referindo ao Deus Pai. E aqui é importante colocarmos que é o Deus Pai que Cristo está se referindo, né? Ele não está se referindo nem a si, nem ao Espírito Santo, mas a Deus Pai. A oração é direcionada a Deus Pai, pelo poder do Espírito intermédio de Cristo, não é? Então, das profundezas clama a ti, Senhor. Salmo 130, verso 1. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Salmo 77, verso 1. Ainda em Salmo 141, verso 1. Clamo a ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. É um padrão que vemos nas Escrituras. A nossa oração deve ser direcionada ao Senhor, aquele que pode e tem poder para ouvir e para realizar e para atender os anseios do nosso coração. Jesus estabelece isso no modelo que ele deixa. Ele continua, a oração, o modelo de Cristo vai dizer também: santificado seja o teu nome. O Senhor é o único digno de honra, glória e louvor, e isso deve fazer parte das nossas orações. O próprio Senhor enaltece, louva, glorifica ao nome de Deus Pai. Santificado seja o teu nome. Nós devemos orar honrando, glorificando e louvando ao Senhor, pois a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, como nós já cantamos nesta manhã. Diferente dos hipócritas, ou do exemplo do fariseu que buscava a glória para si, na oração modelo de Cristo, o louvor vai totalmente para o Senhor. Cristo continua, ele vai dizer: venha ao teu reino. Irmãos, as nossas orações, ou quando iremos orar, devemos orar ao Senhor reconhecendo os seus propósitos, reconhecendo a obra de Cristo, reconhecendo o desejo do Senhor para o seu povo aqui em terra. Quando Cristo diz: olha, venha ao teu reino, Cristo está em concordância com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu na eternidade, de estabelecer o seu reino em terra, de redimir para si o seu povo, de reinar sobre os seus eleitos. E aqui Cristo invoca então o propósito estabelecido pelo Senhor na sua oração. O verdadeiro discípulo vive para a glória do Senhor e dá sua vida, se necessário, pelo Evangelho. E ele vive de forma tal que as suas orações são regadas do propósito, são regadas de desejo por ver a palavra do Senhor se cumprindo na sua igreja, na sua comunidade, em sua sociedade, em sua cidade, em seu estado, em seu país. O cristão deve arder em oração, indo de encontro com aquilo que é desejo do próprio Senhor. O Senhor Jesus continua, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, nós devemos reconhecer em nossas orações que o Senhor é soberano e a sua vontade irá sempre prevalecer. Devemos nos submeter de bom grado à sua vontade, entendendo que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, ainda que a resposta para a nossa oração seja um belo não. Louvado seja Deus por isso. Amém. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Glória a Deus. Nós não sabemos, nós podemos achar que sabemos, nós podemos ter um resquício em nossa mente e ser como Jonas, que achava que sabia o que era melhor para aquilo que Deus havia estabelecido. Mas o Senhor é soberano e a sua vontade deve ser feita tanto na terra quanto no céu. Ela será feita, ela será realizada. E eu citei Jonas, os irmãos sabem das consequências da história. A vontade do Senhor é realizada. Devemos orar, irmãos, com este entendimento. Ainda, o Senhor Jesus continua, e Ele vai dizer: dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Irmãos, é pertinente, não é errado, em nossas orações, apresentarmos ao Senhor as nossas necessidades físicas e espirituais. Não é errado, é pertinente. O próprio Senhor aqui vai estabelecer sobre o alimento. E é interessante o Senhor colocar o pão
pois o pão serve para alimentar o nosso corpo físico, mas Cristo também se apresenta como o próprio pão. Ele é aquele que alimenta também a alma. E olhando para a oração modelo, nós podemos rogar ao Senhor, pedindo pelas nossas necessidades físicas, doenças, questões financeiras, questões familiares, mas também devemos orar ao Senhor por mais espiritualidade, por mais desejo de oração, para que o nosso coração possa arder por almas. E eu me lembro de David Brainerd, né? David Brainerd escreveu o seu diário, e ao relatar como foi o processo dele chegar para pregar ali aqueles povos, aos índios, né, que estavam ali, o relato de como ele orava, como ele clamava ao Senhor, buscando o Senhor em oração, para que o Senhor pudesse queimar o seu coração por amor àquelas almas, por aqueles que estavam abandonados, por as doenças que aconteciam na época, e ele persistia em oração, clamando ao Senhor para que o seu coração pudesse olhar tão somente para a obra e para aquelas almas que estavam indo para o inferno. Assim também devemos orar por mais espiritualidade, para que possamos, irmãos, alcançar corações sábios, para que possamos, irmãos, resplandecer ao Senhor neste mundo, sermos de fato embaixadores de Cristo neste mundo, e não envergonhar ao nome do Senhor. É pertinente orarmos, é pertinente pedirmos a respeito dos nossos anseios espirituais e também físicos. Cristo continua: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É interessante esse texto. No modelo, Cristo aqui está falando não do perdão de pecados. Lembre-se, a oração de Cristo é direcionada aos seus discípulos. Eles já haviam passado por esse processo de conversão. Cristo está falando aqui do perdão entre irmãos, da comunhão entre eles, da comunhão entre a igreja. Representa o perdão entre nós. O cristão deve estar disposto a perdoar o seu irmão para estar em comunhão com o Senhor, assim como Ele nos perdoou. Nós devemos nos lembrar, queridos, de Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, onde ali vai dizer que o Senhor abomina a contenda entre os irmãos. E os versos 14 e 15 lança à luz aquilo que o Senhor está dizendo nessa oração. Parece que o evangelista, no versículo 14 e 15, ele faz uma ênfase a esse trecho da oração modelo de Cristo. Ele vai dizer o seguinte, nos versos 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos, para poder entrarmos na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, nós precisamos estar em comunhão quanto igreja. Os nossos relacionamentos entre irmãos precisam estar resolvidos e estabelecidos. O Senhor deseja a unidade na igreja, nunca a divisão. O Senhor deseja que a igreja ande em um mesmo propósito, em um só corpo, em um só espírito, em um só batismo, não é? É assim que o Senhor requer de nós. E veja, isso está incluso na oração modelo de Cristo. Nós, quanto igreja, devemos amar uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Que o amor não seja fingido entre nós. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Devemos amar uns aos outros. Devemos perdoar uns aos outros. Se você acha que o seu irmão não merece o perdão, olhe para a sua vida. Deus lhe perdoou, sendo o pecador que você é. E assim Deus requer de nós que perdoemos então os nossos irmãos, para nos apresentarmos a Deus em oração e em comunhão. O Senhor continua a dizer: e não os deixeis cair em tentação. Talvez esse trecho da oração de Cristo o faça lembrar do texto de Tiago.
Tiago capítulo 1, versículo 13, vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ora, será que temos uma contradição nas Escrituras? O Senhor Jesus está falando, olha, quando você orar, ore da seguinte maneira: não nos deixe cair em tentação. O texto, irmãos, não representa, ou não está em contradição com aquilo que Tiago coloca. Mas o texto aqui, na verdade, ele aponta para aquele possível orgulho que possa pairar em nossos corações, no sentido de que possamos entender que temos a força suficiente para poder resistir contra as adversidades ou as propostas deste mundo. A ideia do texto representa de que nós podemos resistir sem o Senhor às tentações deste mundo. Então, quando Cristo coloca aqui, olha, não deixeis cair em tentação, Ele está trazendo a ideia de que nós somos dependentes do Senhor para nos mantermos em pé. E até mesmo nos lembra do texto, que para cair, basta estar em pé. A ideia do texto, então, é esta, de que a petição por não deixar cair em tentação, reforça a nossa total dependência do Senhor, em achar que somos super-heróis, Superman, e resistir, ou poder estar diante das tentações e não cair. É nesse sentido. Por fim, o Senhor Jesus vai dizer, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. E esse é o clamor daqueles que desejam ser guardados pelas poderosas mãos do Senhor. É o desejo de que este Deus possa nos livrar do mal, possa nos livrar de tudo aquilo que venha nos afligir, de que, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, o Senhor também possa nos juntar em suas poderosas mãos, para nos proteger e nos livrar de todo o mal. Como Davi muitas vezes colocou nos Salmos, clamando ao Senhor para que pudesse os livrar de seus inimigos. Irmãos, nós vimos aqui então duas recomendações práticas e um modelo de oração a ser seguido. E eu gostaria de finalizar essa exposição deixando algumas aplicações desse texto aos nossos corações. Queridos, a primeira aplicação que eu gostaria de deixar é que a oração é o reconhecimento da nossa total incapacidade e total dependência do Senhor. É assumir que somente o Pai Celestial tem controle sobre todas as coisas, e somente Ele tem o poder de mudar ou conceder algo em nossas vidas. A oração é reconhecer isso. Augusto Nicodemos fala, não é? Eu sou fraco e é por isso que eu oro. E ao entender isso, ao entender que somos fracos, que somos carentes, que somos dependentes do Senhor, estaremos então reconhecendo a nossa total incapacidade, a total capacidade de Deus de realizar as coisas em nossas vidas. Segundo, a única audiência que necessitamos em nossas orações é a do Senhor. Nós não oramos para que as outras pessoas possam nos achar mais espirituais. Nós não oramos para que possamos ganhar respeito dentro da igreja. Nós não oramos para que sejamos reconhecidos, ganhamos títulos, cargos, qualquer coisa que seja. Mas nós oramos porque a atitude de oração é uma atitude de humilhação, é uma atitude de se colocar diante do Senhor com as mãos vazias, dizendo que somos incapazes de realizar qualquer coisa e que dependemos do Senhor, daquele que merece o foco, daquele a qual a nossa oração é direcionada, de que o Senhor é o único que pode então realizar todas as coisas e atender os anseios do nosso coração. O Senhor é a única audiência que necessitamos para as nossas orações. Terceiro, o cristão, queridos, ele é chamado a ter íntima comunhão com Deus. Somente conhecendo Deus que nos salvou por intermédio de Cristo, é que seremos levados a orações
profundas, de verdadeiro derramamento na presença do Senhor. Nós temos o hábito, em nossa missão, de fazermos orações direcionadas, né? Não sei se os irmãos aqui fazem, mas nós lemos um salmo, lemos um verso dos salmos e oramos aquilo que o salmo está dizendo. Lemos outro verso dos salmos e oramos aquilo que o salmo está dizendo. E ao praticar isso, ao longo do tempo, nós percebemos como as nossas orações mudam, pois nós começamos a orar a palavra, nós começamos a orar aquilo que Deus é, os seus atributos, a sua soberania, a sua santidade. Nós começamos a orar sobre a respeito da salvação, aquilo que o Senhor anseia por nós. E eu convido aos irmãos a conhecerem ao seu Deus, para que tendo intimidade com o seu Deus, você possa orar de modo a se derramar verdadeiramente em sua presença. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que nela há. Quarto, não utilizar palavras vãs não nos impedem, irmãos, de clamar ao Senhor noite e dia. Afinal, a recomendação bíblica é: orai sem cessar. O próprio Senhor Jesus nos exorta a fazê-lo quando cita a parábola da viúva e do juiz iníquo. Ali a viúva constantemente estava na presença daquele juiz para poder rogar a sua petição. E ao final nós vemos o próprio Senhor Jesus declarando que devemos clamar ao Senhor, pois Ele fará justiça aos seus eleitos. E a palavra do Senhor diz: olha, se um juiz iníquo atendeu a viúva, por que não Deus, que é santo, todo-poderoso, não iria atender aos seus eleitos? Que você possa guardar isso no seu coração. Não utilizar de palavras vãs não significa que não devemos, de maneira constante, orar ao Senhor a respeito de algo. Por fim, uma quinta e última aplicação deste texto é que, para estarmos em comunhão com Deus, precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. O relacionamento que temos com o corpo de Cristo dita se o Senhor atenderá às nossas petições. É o que diz o versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meus irmãos, a igreja importa. Deus nos chamou para sermos unidade, e devemos amar os nossos irmãos, e perdoar os nossos irmãos, e estar em comunhão com os nossos irmãos, para que possamos estar em comunhão com o nosso Deus. Amém. E queridos, espero que você tenha visto nesse texto que a oração é o meio pelo qual o Senhor ampara os seus. Amém? Que Deus os abençoe.